E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, o que teremos nessa semana? Teremos Renascimento, teremos Tiro, Porrada e Bomba, com certeza. Teremos também um romance, tanto aqui como no outro canal, tá? Pra quem ainda não sabe, o canal Isel Reddit é meu também. E lá temos histórias novas todos os dias, todas diferentes daqui. Então, o que eu posto aqui, eu não posto lá. Gente, começou a semana, você já tem a opção de IPA de graça de novo, 3 vezes. Pra quem não sabe, IPA é assim: você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA. Essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra mostrar pra você mostrar pra ele que gosta dos canais, que apoia o canal, tá? Então não tem nenhum custo-benefício pra você. Peço que vocês não se esqueçam, gente, de curtir o vídeo, de comentar, porque vocês estão se esquecendo. Vocês só ficam aí assistindo e esquecem de me dar esse biscoitinho durante o momento de vocês aí, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e tchau! Nasci sem o gene que permite que as pessoas entendam sarcasmo ou mentira. Na escola primária, um grupo de crianças me encurralou e zombou de mim por eu ser órfã. Levantei o queixo. Isso mesmo, sou a única órfã de toda esta escola. Isso me torna única. O diretor ouviu tudo. Ele olhou para mim e presumiu que o bullying finalmente tinha me afetado. Algo pareceu mudar em sua expressão. Ele levou cada uma daquelas crianças para a diretoria, ligou para os pais e, quando chegaram em casa, elas foram suspensas e impedidas de frequentar a escola pelo restante do ano. No primeiro ano do ensino médio, um garoto achou que seria hilário fingir uma declaração de amor. Ele apareceu com um buquê de rosas mortas. Aceitei como se ele tivesse acabado de me entregar uma dúzia de flores novas e caras. Meu Deus, como você sabia? Rosas mortas são literalmente as minhas favoritas. Depois disso, fiz questão de encontrá-lo todos os dias. Ei, ainda amo aquelas rosas que você me deu. Ele passou o resto do ensino médio conhecido como o Homem da Rosa Morta. Então meus pais biológicos apareceram. Acontece que eram ricos e queriam que eu voltasse para a família. No meu primeiro dia lá, a garota que havia sido criada como filha deles se jogou no chão assim que me viu caminhando pelo corredor, gritando como se eu a tivesse empurrado. Desculpa! Por favor! Não me machuque! Meus pais e meu irmão vieram correndo, prontos para me atacar, mas fui mais rápida do que eles. Ah, você está ensaiando. Eu nem estava pronta. Vamos começar de novo. Ajudei-a a se levantar e a coloquei de volta na posição em que estava. Minha família assistiu a tudo, viu como eu estava calma e ficou tão atônita que nem conseguiu discutir. Apenas continuaram me encarando, completamente surpresos. Semanas depois, toda a família foi a Bay Ridge para um baile da alta sociedade. A falsa herdeira me encurralou durante a festa e me empurrou para um quarto escuro. Lá estava o homem que todos em Bay Ridge temiam, o próprio senhor de Bay Ridge. Aos seus pés, um homem jazia caído no chão, gravemente ferido. Levei as mãos à boca. Seus olhos se estreitaram, e ele se preparou para falar. Meu Deus! Eu praticamente pulava de animação. Isso é um set de filmagem de verdade? Posso participar? Ele parou. Metade do rosto dele estava engolida pela sombra. Eu não conseguia decifrá-lo. Tudo o que eu via eram seus olhos, afiados e fixos em mim. Ele me estudava. Victor Sterling sabia o que as pessoas diziam sobre ele. Cruel, implacável, imprevisível. Tudo era verdade. Ele arruinava pessoas sem sequer hesitar. A última pessoa que entrou em uma situação como aquela foi enviada em um cargueiro só de ida. Ninguém sabia se o homem ainda estava vivo. De qualquer forma, ninguém nunca mais o viu. Essa garota tinha que estar fingindo. O medo tornava as pessoas criativas. Tudo bem. Ele entraria na brincadeira. Ele inclinou o queixo em direção à porta. Está destrancada. Pode ir. Obviamente, ele estava mentindo. Sair por aquela porta provaria que tudo o que eu acabara de fazer tinha sido uma encenação. Um passo em direção à saída, e os homens dele surgiriam das sombras para me agarrar. O que viesse depois não seria nada amigável. Ele esperou. Eu não me mexi. Em vez disso, caminhei mais para dentro da sala e me agachei ao lado do homem caído no chão. Cutuquei-o. Uma substância úmida ficou na ponta dos meus dedos. Isso é maquiagem de palco? Parece tão real. O homem no chão ofegou fracamente. Salve, me salve. Olhei para ele por um segundo, e depois olhei por cima do ombro. Qual é a minha fala? Eu vou te salvar? Ou de jeito nenhum? As sobrancelhas de Victor se ergueram. Ele estalou os dedos. 2 homens saíram das sombras. Colocaram o homem ferido em uma grande bolsa de viagem e o levaram embora. Durante todo esse tempo, eu vasculhava cada canto da sala em busca de câmeras. Não encontrei nenhuma. Claro. Câmeras escondidas. Tinha que ser isso. Quando eles saíram, a porta se fechou atrás deles. Victor acomodou-se em uma cadeira a poucos metros de distância. Qual é o seu nome? Pisquei, e então me recompus como se estivesse em uma audição. Pés juntos, mãos ao lado do corpo. Chloe Bennett, sou trabalhadora, aprendo rápido e consigo lidar com qualquer papel que me derem. Espero sinceramente que você me dê uma chance. O canto da boca de Victor se contraiu, mas o que eu acabara de ver envolvia assuntos de família, daqueles que nunca saem daquele cômodo. Tudo o que você acabou de ver é estritamente privado, disse ele. Você não contará a ninguém. Nem uma palavra.
Assenti como se minha vida dependesse disso. Meus lábios estão selados. Ele me dispensou com um gesto. Meus ombros caíram. Eu não consegui o papel. Voltei para a festa. Stella Bennet foi a primeira pessoa que vi, rindo com um círculo de convidados. Fui até ela e toquei seu ombro. Ela se virou e, no segundo em que viu meu rosto, ficou pálida. Você está bem? Como isso é possível? Soltei um suspiro. Você se esforçou tanto para me colocar lá, e eu ainda não passei na seleção. A boca de Stella se contraiu. Ela não fazia ideia do que eu estava falando. Ela havia pago uma fortuna apenas para descobrir que Victor estava lidando com um traidor naquela sala. O Sr. de Bayridge não deixava pontas soltas. Quem se envolvesse em algo assim ou desaparecia para sempre, ou era enviado para tão longe que nunca mais colocava os pés na cidade. Ela tinha tanta certeza de que finalmente se livraria de mim, o espinho que não conseguia arrancar do lado. Nunca esperou que eu saísse de lá sem um arranhão. Ela estava fervendo de raiva. Então uma agitação percorreu a multidão do outro lado do salão. Um homem vestido inteiramente de preto entrou no salão de baile e todas as cabeças se viraram. As pessoas se afastavam como se o próprio chão estivesse abrindo caminho para ele. Meu rosto inteiro se iluminou. É ele! Stella, você precisa me ajudar de novo. Você conseguiu me colocar uma vez, então pode fazer isso de novo. O quê? Ela franziu a testa. Não esperei por uma resposta. Peguei sua mão e a arrastei diretamente até Victor. Ele me viu chegando e interrompeu a conversa no meio. Mexi os dedos nervosa. Diretor, eu sei que estraguei tudo antes, mas você pode me dar mais uma chance? Pelo amor da Stella. Ela me empurrou por aquela porta sem avisar, então entrei em pânico e não estava preparada. Juro que vou me sair melhor da próxima vez. Dei o meu sorriso mais inocente. Os lábios de Victor se curvaram levemente, mas aquilo não alcançou seus olhos. Foi ela quem a empurrou para aquele quarto? Foi. A Stella armou tudo para mim. Toda a cor desapareceu do rosto de Stella. Ela ficou imóvel, os joelhos parecendo prestes a ceder. Mesmo assim, tentou se defender. Não invente coisas. Eu não sei nada sobre isso. Passei a noite inteira no salão de baile. Não faço ideia de onde ela esteve. Sorri. Ah, qual é? Você literalmente disse que queria me mostrar algo legal. Eu só não sabia que estava organizando uma audição surpresa. Eu era obcecada por atuação desde criança. Stella fazia um grande espetáculo dizendo que me odiava, mas, no fundo, era gentil. Ela só latia. Nunca mordia. Eu sabia disso. A voz de Stella ficou mais aguda. Posso conseguir alguém para confirmar isso? Ela puxou uma amiga da multidão. Diga a eles. Você e eu ficamos juntas a noite inteira, não foi? A amiga já havia sido comprada antecipadamente. Estava prestes a concordar. Então ela ergueu os olhos, percebeu quem estava à sua frente e quase desabou ali mesmo. Balbuciou algo sobre estar se sentindo tonta e saiu correndo. Stella cravou as unhas nas próprias palmas. Ao seu lado, eu permanecia completamente relaxada, sem nenhuma preocupação no mundo. Já Stella parecia prestes a passar mal. Victor não era burro. Ele já tinha juntado todas as peças. Essa mulher havia descoberto algo sobre seus negócios, mas o salão estava lotado demais para que ele pudesse resolver aquilo ali. Ele se virou para mim com um sorriso que quase parecia genuíno. Reddit Contos e afins. Vou lhe dar outra chance. Entrarei em contato. Assenti com tanta força que meu pescoço doeu. No instante em que Victor saiu do alcance da nossa conversa, Stella soltou o ar como se tivesse prendido a respiração por uma hora inteira. Ela se virou para mim. Chloe, você quase me matou. Pisquei. O quê? Então ela pareceu compreender alguma coisa. Espera, você não manipulou as coisas para eu entrar lá, não é? Você nem conhece ele? Meu Deus, agora entendo por que ele estava olhando para você daquele jeito. Isso é totalmente culpa minha. Stella soltou um palavrão baixinho e saiu furiosa. Fiquei parada ali, ainda tentando descobrir o que tinha feito de errado. Na próxima vez que eu o encontrasse, teria que explicar tudo. Mais tarde naquela semana, um convite da família Sterling chegou à mansão dos Bennet, em Bayridge. O convite de Victor veio com data, hora e local. Um jantar naquele fim de semana, em um restaurante. A família inteira entrou em pânico. Victor comandava Bayridge, e seu temperamento alimentava pesadelos. Certa vez, alguém disse a coisa errada durante um jantar, e Victor levou o homem à falência antes mesmo da sobremesa. E eu? Se alguém colocasse uma faca na minha garganta, provavelmente eu sorriria e diria que parecia muito realista. Meu pai andava de um lado para o outro com tanta força que parecia prestes a abrir um sulco no chão. Minha mãe chorava. Meu irmão suspirava sem parar. Só Stella permanecia em um canto, com a mão sobre a boca, mal conseguindo esconder o sorriso. Ela tinha certeza de que Victor havia descoberto o que realmente acontecera e estava me convocando para desaparecer de vez. Eu não entendia qual era o problema. Vou para uma audição. Vocês deveriam estar felizes por mim. Stella interveio antes que alguém pudesse reclamar. Ela está certa. É mesmo uma audição. E, sinceramente, se tudo der certo, o Sr. Sterling pode até abrir algumas portas para ela. Além disso, ele já enviou o convite. Não podemos simplesmente recusar. E ela tinha razão quanto a isso. Ninguém recusava Victor. Os Bennet tinham muitos interesses comerciais em Bayridge. Enfrentá-lo significaria afundar todos eles. Depois de muita discussão, minha família acabou cedendo. Eles seguraram minhas mãos. Chloe, por favor, pense antes de falar qualquer coisa lá dentro. Assenti. Claro que eu daria o meu melhor. Eu não pretendia fracassar em outra audição. Naquela noite, pouco antes de eu sair, Stella me chamou de lado. Ela colocou algo na minha mão. Era uma pequena faca retrátil. Ela se inclinou como se estivesse compartilhando um segredo. É um adereço. Mandei fazer especialmente para você. Ouvi dizer que o projeto é um filme de ação.
Se você sacar isso durante a audição, ele ficará realmente impressionado. Apertei sua mão. Você pensou em tudo. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Ela me observou sair. No instante em que fiquei fora do alcance da sua voz, Stella começou a rir. Como ela é tola! Sacar uma faca na frente de Victor, agora ela acabou de vez. Cheguei à sala de jantar privativa um pouco mais cedo. Victor já estava lá. Ele fez um gesto para que eu me sentasse e me entregou o cardápio. Qualquer coisa está boa para mim, respondi. Mas quando começamos a audição? Victor ergueu os olhos do cardápio. Ele examinou meu rosto em busca de qualquer sinal de brincadeira. Não encontrou nenhum. Suas sobrancelhas se arquearam. Desta vez, era curiosidade genuína. Ele nunca tinha conhecido alguém tão distante do mais básico instinto de sobrevivência. Colocou o cardápio de lado. Então vamos começar agora. Olhei ao redor. Nenhum dos homens da sala escura estava ali. Os seguranças da última vez tinham desaparecido. Éramos apenas nós dois. Ele devia querer uma cena individual. Também não havia roteiro. Improvisação total. As palavras de Stella voltaram à minha mente. Filme de ação. Tirei a faca retrátil do bolso e apontei para Victor. Baixei a voz, estreitei os olhos e deixei desaparecer qualquer traço de calor da minha expressão. Victor, hoje é o dia em que você morre. A diversão desapareceu imediatamente do rosto dele. Sua mão se moveu em um reflexo rápido, alcançando a arma ao seu lado. Antes que pudesse sacá-la, a porta foi escancarada. Um homem entrou correndo, segurando uma pistola apontada diretamente para Victor. Victor, hoje é o dia em que você morre. Eu congelei. Espera. Essa era a minha fala. Esse cara estava roubando a minha cena? Ele não viu que eu ainda não tinha terminado? O sangue de Victor gelou. Todos os seus instintos entraram em alerta máximo. Primeiro a faca. Agora isso. Ele já calculava a possibilidade de eu estar trabalhando com um invasor. Seus dedos se fecharam em torno do punho da arma. Se fosse necessário, ele derrubaria nós dois. Então eu me movi. Mais rápido do que ele esperava. Derrubei o agressor no chão antes que ele pudesse reagir. Chutei a arma para longe. Pressionei o joelho contra suas costas e encostei a faca retrátil em seu pescoço. Fale. Quem mandou você? O atirador estava focado em Victor o tempo todo. Ele nunca me viu chegando. Não esperava que eu lutasse daquele jeito. Algo dentro de mim havia despertado, e não havia como desligar. A lâmina pressionou sua pele, e ele cedeu. Contou tudo. Revelou o nome de quem o havia contratado, e os homens de Victor o arrastaram para fora. Victor permaneceu em silêncio por um longo momento. Você não teve medo de levar um tiro? Por dentro me iluminei. Finalmente, ele estava me dando falas. Permaneci no personagem, deixando minha voz baixa e firme. Ninguém pode tocar em você, exceto eu. Victor sustentou meu olhar por um instante, e então sorriu. Você está contratada. Reddit Contos e Afins. Voltei para casa e esperei pela ligação. Aquela que me avisaria quando as filmagens começariam. Mas o que chegou em vez disso foi um pedido formal de casamento de Victor Sterling. Meus pais leram a carta 3 vezes. Verificaram o brasão da família Sterling 2 vezes para ter certeza de que era real. A família inteira ficou me encarando. O queixo de Stella quase tocou o chão. Eu havia voltado para casa inteira mais uma vez. Mais tarde, ela me encurralou quando estávamos sozinhas. Você realmente puxou a faca? Puxei. E funcionou. Foi a melhor improvisação da minha vida. A expressão dela era puro desespero. A reputação de Victor era assustadora, mas seu poder era inegável. Ele controlava Bay Ridge em tudo, exceto no nome. Metade das famílias mais ricas do país teria matado por uma aliança matrimonial com os Sterling. Aquela proposta era um bilhete dourado que havia caído diretamente em nossas mãos. Mesmo assim, meus pais perguntaram o que eu queria. Nem ergui os olhos. Claro. Só havíamos nos encontrado 2 vezes, mas eu gostava bastante dele. Ele reconheceu o talento verdadeiro em mim, e isso significava muito. Não é todo dia que você encontra alguém que o compreende. Meus pais aceitaram a proposta, e os Sterling marcaram a data do noivado pouco depois. A notícia se espalhou rapidamente. Famílias inteiras apareceram para nos parabenizar, cada uma buscando algum tipo de aproximação. Os presentes encheram uma sala inteira. Stella praticamente vibrava de inveja. Todos os dias ela se aproximava para sussurrar histórias de terror no meu ouvido. Chloe, você não faz ideia do que está enfrentando. Victor não pensa 2 vezes antes de machucar as pessoas. Até mesmo as mais próximas dele. Você está caminhando direto para uma armadilha mortal. Sinceramente, deveria desistir. Mas como não podemos recusar os Sterling, vou me sacrificar por você. Eu assumo o seu lugar. Meus olhos se arregalaram. Você enlouqueceu! Se é realmente tão perigoso, eu jamais deixaria você ir no meu lugar. Você é minha irmã. Stella parecia prestes a ter um colapso. O dia do noivado finalmente chegou. Os Sterling realizariam um evento em sua propriedade particular. Centenas de convidados compareceram. Todos os nomes influentes de Bay Ridge estavam presentes. Eu esperava em um quarto no andar superior. Victor e eu desceríamos juntos quando chegasse a hora. Logo todos saíram. Restaram apenas eu e Stella. Ela me observou por um momento antes de dar um passo à frente segurando um pequeno frasco. Um sorriso gentil adornava seu rosto. Fiz algumas pesquisas. Acontece que Victor adora doces, mas nunca admitiria isso em público. Normalmente ele coloca algo doce nas bebidas quando ninguém está olhando. Com tantos convidados por perto, ele não vai querer fazer isso sozinho. Então coloque isso para ele. É apenas xarope simples. Ele vai adorar. Aceitei o frasco sem pensar 2 vezes. Ela ficou ali observando enquanto eu despejava o líquido na taça de Victor. Stella sorriu para si mesma e foi embora. Victor chegou poucos minutos depois. Descemos juntos para o salão. Ele pegou a taça que eu havia preparado e a levou aos lábios.
De repente, Stella surgiu do nada, com os olhos arregalados. Não beba isso, está envenenado. O salão explodiu em murmúrios. A expressão de Victor escureceu. Como você sabe que está envenenado? Stella apontou diretamente para mim. Porque eu a vi colocar alguma coisa na bebida. Ela exibiu imagens das câmeras de segurança no telão. Lá estava eu. A gravação mostrava claramente o momento em que despejei o conteúdo de um pequeno frasco de cristal na taça de vinho. O rosto de Victor tornou-se glacial. Sua mão envolveu meu pulso como um torno. Ofeguei de dor. Seguranças surgiram de todos os lados e cercaram o local. Todos os convidados presentes exibiam a mesma expressão. Pena. Como se já estivessem assistindo ao meu funeral. Mas Stella ainda não havia terminado. Encontrei o frasco no lixo. Os testes mostraram uma toxina letal. Um único gole faria os órgãos entrarem em colapso. Você estaria morto em minutos. Ela me encarou. Como você pôde fazer uma coisa dessas, Chloe? Mal terminou a frase quando um suspiro coletivo percorreu o salão. No telão, as imagens continuavam sendo reproduzidas. Depois de despejar o líquido na taça, eu me inclinava sobre ela e murmurava para mim mesma. Será que isso realmente tem gosto doce? Um golinho só. Ninguém vai perceber. Em seguida, na gravação, eu pegava a taça e bebia dela. No salão, exatamente naquele momento, minha visão escureceu. Minhas pernas cederam. Caí. Minha família correu em minha direção. Chloe! Mas Victor foi mais rápido. Ele me segurou antes que eu atingisse o chão. Seu rosto estava pálido. Chamem um médico. Agora! O salão mergulhou no caos. Em um instante, eu era acusada de envenenamento. No seguinte, era a pessoa que estava morrendo. Os Sterling tinham uma equipe médica completa no local. Fui levada às pressas para a enfermaria. Stella observou enquanto me carregavam. Ela não conseguia se mover. Tinha me visto despejar o veneno com os próprios olhos antes de sair do quarto. Esse era todo o objetivo. Garantir que a câmera registrasse a cena. O que ela não havia previsto era que eu experimentaria a bebida assim que ela saísse. A garota que supostamente tentara envenenar alguém havia ingerido o próprio veneno. Toda a acusação acabou explodindo em seu rosto. Ao pensar nas consequências, seus joelhos enfraqueceram. Ela começou a procurar uma rota de fuga no meio da confusão. Mal deu meio passo, quando um segurança agarrou seu braço e a arrastou até os pés de Victor. A expressão dele parecia a de uma tempestade prestes a explodir. Uma fúria tão intensa que tornava o ar mais pesado. Sem perceber, todos ao redor deram um passo para trás. Stella caiu de joelhos, com a cabeça baixa e o corpo tremendo. Quando Victor falou, sua voz era afiada o suficiente para cortar vidro. Você disse que ela tentou me envenenar. Então por que ela mesma bebeu da taça? E como a câmera registrou exatamente o momento em que ela colocou o líquido? Desde o instante em que ela despejou aquilo até o momento em que você conseguiu as imagens e um exame toxicológico completo, passaram-se apenas alguns minutos. Você fez tudo isso em poucos minutos. Acha que sou idiota, Stella? A voz dela saiu trêmula. Eu vi por acaso. No começo pensei que fosse apenas água. Mas ela vinha agindo de forma estranha ultimamente, então peguei a garrafa e pedi uma análise, apenas por precaução. Foi tão rápido porque um amigo meu tem um laboratório aqui perto. E as imagens? Eu só pedi ao mordomo. Ele as recuperou imediatamente. Eu juro que não sei de mais nada. Não faço ideia de por que ela beberia depois de colocar aquilo na taça. Então algo pareceu surgir em sua mente. Ela ergueu a cabeça de repente. Espera, agora eu entendi. Isso fazia parte do plano dela. Ela sabia que, se fosse descoberta, estaria acabada. Então bebeu de propósito. Se você bebesse, ela venceria. E se não bebesse, sua equipe médica a salvaria de qualquer maneira. Ela não tinha como perder. Aposto que tem um antídoto escondido em algum lugar. Os olhos de Victor se estreitaram. Tranque-a nos porões. Sua voz era fria. Vamos lidar com ela depois. Em seguida, dirigiu-se à ala médica. A equipe médica dos Sterling era de primeira linha. Victor não aceitava nada menos do que os melhores. E eles agiram rápido. O veneno não havia se espalhado o suficiente para causar danos permanentes. Eu sobreviveria. Do outro lado do vidro, Victor me observava. Pálida. Inconsciente. Com uma máscara de oxigênio cobrindo parte do rosto. Ele ordenou ao mordomo que recuperasse todas as gravações de vigilância daquele quarto. Queria cada segundo registrado. O mordomo voltou com más notícias. A câmera havia apresentado uma falha. A única gravação preservada era justamente a parte em que eu despejava o líquido na taça. Victor quase riu. Que coincidência conveniente. Uma falha exatamente no único momento que realmente importava. Quem quer que tivesse invadido o sistema de segurança dos Sterling para apagar as imagens não era um amador. Meus pais e meu irmão aguardavam do lado de fora do quarto. Quando viram Victor se aproximar, o medo atravessou seus rostos. Mesmo assim, seguiram em frente. Meu pai foi o primeiro a falar. Senhor Sterling, nunca imaginamos que algo assim pudesse acontecer. Mas, por favor, a Chloe não é capaz disso. Se ela colocou alguma coisa naquela taça, foi porque não fazia ideia do que realmente era. Minha mãe assentiu vigorosamente. A Chloe, às vezes, não percebe certas coisas. Ela deixa passar detalhes que outras pessoas notariam imediatamente. Mas não existe maldade alguma dentro dela. Meu irmão deu um passo à frente. Senhor Sterling, se quiser cancelar o noivado, nós entenderemos. Não vamos contestar. Ele engoliu em seco. Mas, por favor, não machuque minha irmã. Victor estudou os três por um longo momento. Algo parecido com surpresa atravessou seu rosto. Chloe desapareceu quando era criança, não foi? Ela só voltou para a família recentemente. Presumi que Stella seria aquela por quem vocês lutariam. Os três trocaram um olhar. Claro que amamos a Stella.
Ela também é nossa família. Como não nos importaríamos com ela? Só que nunca imaginamos que ela pudesse fazer algo assim. Não hoje à noite. Victor insistiu. Vocês sabem que Stella pode ser a responsável por tudo isso. Meu irmão o interrompeu imediatamente. Não, não a Stella. Ela sempre foi gentil. Nunca faria algo assim. Ela falou durante a festa porque teve medo de que você realmente bebesse aquilo. Ela estava tentando proteger você, Sr. Sterling. Meus pais concordaram. As duas sempre foram muito próximos. Por que Stella tentaria incriminar a própria irmã? Victor observou os três em silêncio. Ao que parecia, Chloe não era a única distraída daquela família. Ele não cancelou o noivado. Disse apenas que a festa estava arruinada e que marcariam outra data. Para ele, eu já pertencia à família Sterling. Eu permaneceria na propriedade deles. Minha família implorou para levar Stella para casa. Depois de muita insistência, Victor permitiu. Nenhum deles deixaria Bay Ridge tão cedo de qualquer forma. E dentro da cidade, Stella não conseguiria fazer nada sem que ele soubesse. Não importava onde ela dormisse. O que realmente o preocupava era o hacker. Quem quer que tivesse invadido o sistema dos Sterling representava uma ameaça muito maior. Deixar alguém assim escondido nas sombras era como sentar sobre uma bomba relógio. Acordei alguns dias depois. A primeira coisa que vi foi Victor. Ele estava recostado em uma cadeira ao lado da minha cama, com os olhos fechados. Parecia muito mais cansado do que da última vez que o vi. Exausto. Victor! Os olhos dele se abriram instantaneamente. Alerta. Como se nunca tivesse realmente dormido. Você acordou? Como está se sentindo? Balancei a cabeça. A última coisa de que me lembrava era do salão girando ao meu redor. Então as palavras escaparam da minha boca. Eu não sabia que era veneno. Nunca tentaria machucar você. Ele assentiu. Eu sei. Então senti um aperto no peito. Onde está Stella? Um visível alívio atravessou o rosto de Victor. Ele achou que eu finalmente tinha entendido. Então você sabe o que... Alguém a enganou. Ele piscou. Não era xarope simples. Alguém trocou o conteúdo da garrafa. Você precisa encontrar quem fez isso com ela antes que tente atacar você de novo. Sentei-me um pouco mais na cama. Oh, Deus. E se o plano deles falhou? E se agora resolverem ir atrás da Stella? Victor apenas me encarou. Sua boca se abriu. Depois se fechou. Por fim soltou um suspiro. Chloe, é possível alguém ser tão distraída assim? Eu apenas olhei para ele. Victor decidiu não suavizar a situação. Stella é quem está tentando machucar você, e ela não está agindo sozinha. Pisquei. Por quê? A expressão dele ficou vazia. Como assim? Por quê? Por que ela iria querer me machucar? Franzi a testa. Nós sempre nos demos bem. Ela está sempre cuidando de mim. Comecei a contar nos dedos. Na primeira audição, aquela do quarto escuro. Ela ficou preocupada que eu desistisse e me empurrou para dentro. Foi graças a ela que consegui minha chance. Depois veio o restaurante, a segunda audição. Ela fez questão de me dar aquele canivete. Um adereço de verdade. Sorri. Eu não teria arrasado naquela cena sem ele. Victor passou a mão pelo rosto, mas eu continuei. E hoje ela me disse que você adora doces e costuma colocar xarope nas bebidas. Então pegou um para eu colocar na sua taça. Ela não fazia ideia de que alguém tinha trocado o conteúdo. Reddit contos e afins. Isso não é culpa dela. Quanto mais eu falava, mais tudo fazia sentido na minha cabeça. Stella estava sendo incriminada. Eu tinha certeza absoluta disso. Cruzei os braços e encarei Victor. Você não deveria sair acusando as pessoas sem conhecer toda a história. Por um momento, Victor apenas ficou em silêncio. Parecia questionar todas as decisões que o haviam levado até aquele ponto. Quando terminei de falar, Victor permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele parecia calmo. Não estava. Sabia que eu era distraída. Só não tinha percebido que a situação era tão grave. Naquele momento, começou a se perguntar se, caso atirasse em alguém na minha frente, eu perguntaria quem estava dirigindo. Victor respirou fundo. Aquele tipo de respiração que consome toda a paciência acumulada ao longo da vida. Então falou de forma direta. Primeiro, nada naquela sala era uma encenação. Tudo era real. Agora eu era sua noiva. Estava na hora de saber a verdade. Eu estava lidando com um traidor. Aquele homem no chão não estava atuando. Ele realmente estava implorando pela própria vida. Ele me encarou. E aquilo que você tocou não era sangue falso. Era sangue de verdade. Meus olhos se arregalaram. Quando Stella empurrou você para dentro daquela sala, meu primeiro instinto foi resolver o problema. Meu coração disparou. Você viu algo que não deveria ter visto. A única coisa que eu ainda estava decidindo era em qual cargueiro de ida sem volta iria colocá-la. Puxei o cobertor até o queixo. Victor soltou uma risada curta e sem humor. Depois continuou. E o restaurante? Você faz ideia do que significa sacar uma faca para mim? Ele balançou a cabeça. Você deveria agradecer por ter um crânio tão grosso. Qualquer outra pessoa teria morrido no mesmo instante. Então apontou para mim. Stella está tentando matar você desde o primeiro dia. Entendeu agora, sua tola? Ele deu um leve toque na minha testa. Aquele vínculo de irmãs que você acredita existir só existe na sua cabeça. Sua expressão ficou fria. Minha aposta é que ela tenta se livrar de você desde o momento em que voltou para os Bennett. E continua falhando porque, de alguma forma, você é distraída demais para morrer. Desta vez, ela tentou me usar para fazer o trabalho por ela. Finalmente, tudo começou a fazer sentido. Puxei o cobertor sobre a cabeça e me enrolei completamente. Victor observou meu desaparecimento sob as cobertas e ficou sem saber o que fazer. Nunca tinha consolado ninguém em toda a vida. Então recorreu ao que conhecia.
Se você está chateada, posso mandar trazer Stella de volta. Você pode descontar tudo nela pessoalmente. Não houve resposta. Então, ele tentou de novo. Ou posso encontrar novos amigos para você. Pessoas que não tentem matar você. Vou garantir isso. Nesse momento, a porta se abriu. Victor, vim visitar a paciente. Essa é minha futura cunhada? Uma garota entrou praticamente saltitando. Maria Chiquinhas, vestido bufante, parecia uma boneca ambulante. Victor piscou. O que você está fazendo aqui? Ela fez um biquinho. Senti sua falta. Assim que meu avião pousou, vim direto para cá. Victor apontou para ela. Ela é filha de um amigo da família. Audrey Windsor colocou as mãos na cintura. Filha de um amigo da família? Não faça parecer algo tão distante. Ela sorriu. Nós crescemos juntos. Então se virou para mim com o queixo erguido. Só para você saber, querida, Victor e eu nos conhecemos há muito tempo. Seu sorriso ficou ainda mais largo. Quando éramos crianças, até dividíamos a mesma cama. Ela inclinou a cabeça. Mas isso ficou no passado. Você não se importa, certo? Coloquei a cabeça para fora do cobertor. Ah, não me importo nem um pouco. Assenti sinceramente. Isso é normal. Eu fazia a mesma coisa. No orfanato, havia uma cama grande compartilhada. Quando faltava espaço, meninos e meninas dormiam juntos. A expressão de Victor congelou. Você dividia a cama com meninos? Pisquei. Sim. Sua voz ficou perigosamente calma. Com quais meninos? Pensei por alguns segundos. Havia muitas crianças no orfanato, e os lugares mudavam a cada poucas semanas. Então respondi honestamente. Não lembro direito. Refleti mais um pouco. Havia muitos. A mandíbula de Victor se contraiu. Audrey decidiu que passou tempo demais longe de Victor e se instalou na mansão Sterling. Quando fiquei bem o suficiente, saí da ala médica e fui para um quarto de verdade. Audrey parecia determinada a me tornar sua melhor amiga. Sempre que podia, aparecia onde quer que eu estivesse. Desde o começo, ela apareceu com um álbum de fotos. Olha, Victor e eu, desde as fraldas, cada foto. Nossos pais sempre disseram que acabaríamos casados. Assenti, genuinamente curiosa. Ah, é mesmo? Então por que não fez? Juro que não quis ser cruel. Ela trouxe o assunto. Só fiz a pergunta óbvia. O rosto de Audrey desmoronou. Você está zombando de mim? Você acha que só porque vai casar com o Victor você é melhor que eu? Ela saiu chorando. Fiquei ali, completamente perdida. O que eu disse? Na tarde seguinte, encontrei ela no jardim. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Não consegui dizer se ela tinha chorado a noite toda, mas no segundo em que ela me viu, agarrou meu braço como se nada tivesse acontecido. Caminhamos juntas quando ela falou. Victor e eu costumávamos brincar neste jardim o tempo todo. Uma vez tropecei e me machuquei, e ele me carregou nas costas até o médico. Ele estava tão preocupado. Será que ele ainda faria isso por mim? Seu olhar se perdeu em algum lugar distante. No meio do jardim, ela gritou e caiu. Chloe, só porque você tem ciúmes de mim e do Victor, não significa que pode me empurrar. Victor vinha vindo do outro lado do jardim. Ele olhou para Audrey no chão, depois para mim parada ali com o rosto vazio. O que aconteceu? Cocei a cabeça. Ela diz que eu a empurrei porque estava com ciúmes de vocês dois. Revivi os últimos momentos na minha cabeça. Sinceramente, não consegui dizer se tinha esbarrado nela. Então, eu só pedi desculpas. Desculpa, eu estava observando essas duas abelhas em uma flor e completamente desligada. Talvez até tenha te esbarrado sem perceber. Aqui, deixa eu te ajudar a levantar. Audrey mordeu o lábio. Ela não ia deixar isso passar tão facilmente. Ela afastou minha mão, se levantou chorando e agarrou o braço de Victor. Victor, ela me odeia. Por que mais ela me empurraria assim? Victor suspirou. Audrey, chega. Ele percebeu a apresentação no segundo em que se aproximou. A essa altura, ele já me conhecia bem o suficiente. No meu nível de desentendimento, eu não faria mal nenhuma mosca. Eu era o tipo de pessoa que ajudava um vigarista a carregar as malas. O plano dela fracassou. Audrey cerrou os punhos. Ela estava furiosa. Tudo o que ela fez foi viajar para o exterior por um tempo. E enquanto ela estava fora, algum ninguém apareceu e levou o homem que ela queria há anos. Ela ia se livrar de mim de qualquer jeito. Victor claramente havia chegado ao seu limite. Você já está aqui tempo demais. Hora de ir para casa. Audrey fez uma pausa. Tudo bem. Mas meu aniversário é ainda esta semana. Quero fazer minha festa aqui na mansão. Depois disso, eu vou embora. Prometo. Victor tinha negócios demais com a família Windsor para recusar. Ele concordou. Ao passar por mim, Audrey esbarrou no meu ombro e baixou a voz. Só espere só. Eu tenho algo especial planejado para você na festa. Pisquei. Meu rosto se iluminou. Victor ergueu uma sobrancelha. O que ela te disse? Eu sorri radiante. Ela disse que tinha algo especial planejado para mim. No dia da festa de aniversário, finalmente revi minha família. Quando meus pais e meu irmão perceberam que eu estava saudável, a tensão que carregavam havia semanas finalmente desapareceu. Victor não permitira que me visitassem durante a recuperação. Nunca descobri o motivo. Eles pareciam não dormir direito há dias. Stella veio com eles. No instante em que me viu, seu olhar se fixou em mim. Depois que todos terminaram os cumprimentos, ela começou a se afastar. Eu a chamei. Stella. Ela parou. Então se virou. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro. Eu não sabia que você estava tentando me machucar esse tempo todo.
Ela claramente não esperava ouvir aquilo. Quase dava para ver seus pensamentos correndo. Algo pareceu se encaixar em sua mente, e ela rapidamente assumiu uma expressão culpada. Chloe, eu sinto muito. Sua voz ficou suave. Tive muito tempo para pensar e... eu estava com ciúmes. Admito isso. Ela baixou os olhos. Mas sei que o que fiz foi errado. Então ergueu o rosto para mim. Podemos voltar a ser irmãs? Victor havia tomado precauções. Estava observando a festa de um canto distante, ouvindo tudo por meio de um fone. A voz de Stella chegava cristalina. Quase sorriu. Será que ela realmente acreditava que um pedido de desculpas tão barato funcionaria? Chloe não era tão ingênua assim. Ou talvez fosse. Claro, minha resposta ecoou pelo fone. Você já reconheceu que estava errada. Como eu poderia guardar rancor? Abri os braços e a abracei com um sorriso. Em algum lugar da festa, algo se estilhaçou. Victor acabara de quebrar o copo que segurava. Sua mandíbula se contraiu. Chloe, sua idiota! Até Stella pareceu surpresa com a facilidade com que eu a perdoei. Provavelmente estava me chamando de idiota mentalmente. Mesmo assim, entrelaçou o braço no meu e sorriu. Venha comigo. Ela apontou para as escadas. Tem alguém que quero que você conheça. Começou a me conduzir para o andar superior. No caminho, trocou um olhar com alguém do outro lado do salão. Fez um discreto gesto de cabeça. Audrey entendeu imediatamente. E saiu para preparar a armadilha. Stella me guiou cada vez mais para longe da música e das conversas. Subimos até um corredor silencioso no segundo andar. Ela abriu uma porta e me empurrou para dentro. De novo. Cambaleei alguns passos para a frente. A porta bateu atrás de mim. A gargalhada de Stella atravessou a madeira. Meu Deus, Chloe, você é tão burra! Ela ria sem parar. Não acredito que caiu nisso outra vez. Sua voz ficou mais alta. O que você acha que Victor vai fazer quando descobrir que a noiva dele foi encontrada sozinha com outro homem? Ela fez uma pausa. Quer culpar alguém? Seu tom se tornou venenoso. Culpe nossos pais por terem trazido você de volta. Culpe a si mesma por ter tomado tudo o que deveria ser meu. De repente, uma mão agarrou meu pulso. Olhei para frente. O homem diante de mim estava vermelho. As pupilas dilatadas, claramente sob efeito de drogas. Ele sorriu. Um sorriso perturbador. A noiva do Victor. Sua voz saiu arrastada. Perfeito. Isso é perfeito. Quando Stella teve certeza de que eu não escaparia, voltou para o salão. Lá embaixo, cruzou o olhar com Audrey. As duas trocaram um aceno discreto. Audrey bateu palmas para chamar atenção. O vídeo está pronto! Ela sorriu para os convidados. Todos olhem para a tela. O telão piscou. Então exibiu uma transmissão ao vivo das câmeras de segurança. Por favor, me perdoe. Eu nunca mais vou fazer isso. Um homem aparecia amarrado no chão. Eu estava atrás dele, com um pé pressionado contra suas costas. Quem mandou você fazer isso? Minha voz soou calma. A câmera está gravando. Inclinei a cabeça dele em direção à lente. Seu rosto estava coberto de hematomas. O homem começou a soluçar. Foi Stella e Audrey. O salão inteiro congelou. Eles sabiam que eu tinha rancor dos Sterling. Ele chorava enquanto falava. Disseram que me entregariam à noiva de Victor. Então eu aceitei. No salão, Stella e Audrey ficaram pálidas ao mesmo tempo. Ele está mentindo. A voz de Stella ecoou pelo ambiente. Isso é calúnia! Ela apontou para a tela. Foi a Chloe quem armou tudo isso. Lá em cima, eu podia ouvir os gritos dela chegando do andar inferior. Olhei diretamente para a câmera. Então sorri. Que tal isto? Tirei um gravador de voz do bolso. Apertei o botão de reprodução. Imediatamente, a voz de Stella encheu o quarto. Cada palavra que ela havia sussurrado do lado de fora da porta ecoou claramente pela gravação. Meus pais e meu irmão encararam Stella. Então era realmente você. No telão, Victor entrou na gravação. Ele caminhou até mim e bagunçou meu cabelo. Eu realmente achei que você cairia nessa. Um sorriso surgiu em seus lábios. Acontece que você não é tão sem esperança assim. Ergui o queixo. Eu sou distraída. Não sou idiota. Victor soltou uma breve risada. Então você finalmente entendeu. Em seguida, virou-se para a câmera. Todo o calor desapareceu de sua expressão. Stella, Audrey. Sua voz era fria. Vocês tocaram na minha noiva. Fez uma pausa. Espero que soubessem o que isso significava quando decidiram fazer isso. Seguranças começaram a se aproximar de todos os lados do salão. Stella empalideceu. Olhou desesperadamente para minha família. Mas meus pais deram um passo para trás. Meu irmão sequer conseguiu encará-la. As pernas de Audrey cederam. Ela caiu de joelhos. Tudo o que queria era se livrar de mim. Era apenas inveja. Stella foi quem a procurou primeiro. Disse que ambas desejavam a mesma coisa. E Audrey concordou. Agora, porém, só conseguia pensar em uma coisa. Se os Sterling rompessem relações com os Windsor por causa disso, seu pai a destruiria. Quando desci as escadas, as duas correram em minha direção. Stella caiu de joelhos. Chloe, me desculpe. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu realmente sinto muito. Ela juntou as mãos. Somos irmãs. Por favor, me perdoe mais uma vez. Audrey se ajoelhou logo ao lado dela. Eu estava com ciúmes, está bem? Sua voz tremia. Eu admito. Mas nunca mais vou me colocar entre você e Victor. Ela começou a chorar. Por favor, peça para ele parar. Victor observava tudo em silêncio. Ele percebeu o que eu estava pensando. Por um instante aterrorizante, acreditou que eu pudesse perdoá-las novamente. Ainda não conseguia prever como minha mente funcionava.
Mas dessa vez, eu não o decepcionei. Olhei para as duas. Então balancei a cabeça. Vocês não se arrependem do que fizeram. Minha voz permaneceu calma. Vocês têm medo do que Victor fará com vocês. Vocês só se importam consigo mesmas. Respirei fundo. Ser distraída era a forma que encontrei para me proteger. Finalmente compreendi a origem daquele hábito. No orfanato, os adultos costumavam dizer que éramos crianças descartáveis. As outras crianças também não eram exatamente gentis. Talvez tenha sido ali que minha mente começou a construir um muro. Um muro que impedia o mundo de entrar. Aprendi a não prestar atenção. Aprendi a não me importar. Se eu não enxergasse a crueldade, ela não poderia me atingir. Mas agora, eu tinha uma família. Pessoas que realmente me amavam. Eu não precisava mais daquele muro. Stella e Audrey olharam para mim e souberam que tudo havia acabado. Victor interrogou Stella. Por fim, ela entregou a identidade do hacker que havia invadido o sistema dos Sterling. Victor ofereceu ao hacker duas opções: entrar em guerra contra os Sterling, ou trabalhar para eles. O hacker não precisou pensar duas vezes. A família Bennett rompeu completamente com Stella. Ela foi expulsa sem receber um centavo. Victor também deixou claro para o mundo dos negócios que qualquer empresa que contratasse Stella, por menor que fosse, estaria criando um conflito direto com os Sterling. Ela não conseguia emprego, não tinha habilidades para trabalhos manuais. Ninguém queria se envolver com ela. Pouco tempo depois, estava sobrevivendo nas ruas com o que conseguia encontrar. O pai de Audrey a enviou para o exterior antes mesmo de toda a repercussão terminar. Ela recebeu uma única ordem: nunca voltar. Quanto a Victor e a mim, tivemos nosso noivado, o verdadeiro desta vez. Numa tarde qualquer, recebi uma ligação inesperada. Era uma oferta para atuar em um filme. Saí correndo pela mansão à procura de Victor. Quando o encontrei, praticamente saltava de animação. Consegui o papel! Victor sorriu. Não aquele sorriso educado que mostrava aos outros. O sorriso verdadeiro. Aquele que chegava aos olhos. Então pegou o celular e digitou uma mensagem. Enquanto eu comemorava, sem perceber nada, a resposta já estava a caminho. Adicione mais 50 milhões ao investimento. Fim. Que Deus te abençoe.